Olha aí, meu amigo, o governo Lula mais uma vez interferindo em uma empresa privada, que tudo bem, nunca esteve plenamente livre da interferência do governo. Trata-se, é claro, da Vale, uma empresa que já foi estatal, mas não o é mais. Acontece que, de acordo com notícias que estão sendo ventiladas de bastidores, a Vale estaria sendo pressionada por ministros do Lula e ministros graúdos, gente de grande porte no gabinete ministerial do Molusco, para comprar uma mineradora fortemente endividada. Pois é, é o governo interferindo nessa história. Você sabe, se você acompanha aqui o meu canal, que eu tratei recentemente dos problemas que a Previ, que é o fundo de previdência do pessoal do Banco do Brasil, teve por causa de investimentos na Vale, uma grana feia que foi perdida nessa história, que basicamente é uma tentativa do governo de ter mais influência no conselho administrativo da Vale, usando para isso o futuro, a aposentadoria de funcionários públicos via fundos de previdência dessas instituições, desses organismos estatais. Então a ideia é justamente interferir na Vale e em outras empresas, mas no caso específico da Vale, por motivos que fogem ao nosso entendimento. Agora, essa história aqui não é nova, já tem um tempo que o governo está pressionando a Vale para comprar essa mineradora aí, o que certamente é um péssimo negócio para a empresa. Se fosse bom, ela já teria feito antes. Vai ser muito ruim para a Vale, muito ruim para os investidores, mas certamente bom para alguém que tem interesse nessa história. Vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, isso aqui é conversa de bastidores. Informações obtidas pelo Lauro Jardim, que é um cara que costuma ter uma capacidade de penetração em espaços do Palácio do Planalto, enfim, tem acesso a algumas informações privilegiadas. Ele que trouxe à tona essa história que estaria envolvendo a compra da mineradora Bamin, que é sediada na Bahia, mas é controlada por um grupo lá do Cazaquistão. Pois bem, essa história, conforme eu falei, não é nova, porque em julho do ano passado, o próprio Lauro Jardim já tinha divulgado que o governo estava pressionando a Vale para comprar essa empresa, na verdade, no dia 7 de julho, de forma que no dia seguinte, no dia 8 de julho de 2024, a Vale divulgou um comunicado falando que não iria comprar essa empresa não. Falou que estava olhando, analisando essas oportunidades aí de negócios e tudo mais, só que não tinha nada para divulgar até o presente momento em relação a isso, né? E pois bem, já naquela época não se sabia exatamente qual que seria o interesse do governo, mas, ao que tudo indicava, de acordo com o próprio Lauro Jardim, a Vale controlaria a empresa, a Bamin, e teria como sócio, como gente que entraria nesse negócio aqui, o BNDES Par, que é o fundo de participações do BNDES, e a Cedro Participações, que é do empresário Lucas Callas, que também é do setor de mineração lá de Minas Gerais e tudo mais, né? Enfim, o pessoal supostamente estaria investigando essa possibilidade aí, né, de adquirir essa empresa pela área de fusões e aquisições da Vale. A Bamin, né, Bahia Mineração, é o nome da empresa, conhecida como Bamin, estava na época aqui com uma dívida de 2,5 bilhões de reais e um prejuízo de 31 milhões de reais praticamente. Então, uma empresa muito ruim, de fato, ao que tudo indica. Só que depois disso aqui, em julho, tivemos notícias lá em dezembro de que novamente a Vale estaria estudando essa aquisição ao preço de 30 bilhões de reais. Isso aqui que custaria para a Vale, né? O próprio Gustavo Pimenta, que é o presidente da empresa, falou isso aí, né? Que estava analisando essa possibilidade. Aí já em janeiro, o governo, foi divulgada a notícia de que o governo estaria costurando a venda dessa empresa Bamin para a Vale, né? Inclusive com algum grau de estímulo. Pois é, aqui já era notícia oficial. Estimulada pelo governo federal, a Vale está em tratativas finais para a compra da Bamin, incluindo 3 grandes projetos lá na Bahia, né?
novamente aqui com o envolvimento do BNDES, ao que tudo indica, né? E aí, inclusive, alguns investidores que poderiam entrar nesse negócio junto com a Vale nessa compra, né? E novamente em fevereiro, nova notícia de que o governo federal e a Vale buscavam investidores para comprar a Bamin nessa situação aqui e tudo mais, né? Já uma mudança na participação. Olha como o negócio variou, porque antes a Vale seria a controladora, mas com participação do BNDES Par e também com a participação de um outro grupo ali, né? Que a gente viu. Agora não. Nessa última notícia de fevereiro, o BNDES ficaria com 50% da empresa, então seria o controlador da empresa de fato. A Vale compraria 30% e 20% restante da empresa, né, seriam oferecidos a investidores privados. Enfim, né, esse grupo está tentando vender a Bamin há algum tempo, porque é um negócio ruim, ao que tudo indica, né? Uma compra total aqui de 30 bilhões de reais e pelo menos, né, eles querem, olha só, o negócio valeria aí 30 bilhões de reais, só que eles estariam dispostos a receber aqui 1,2 bilhão de dólares, que é quanto que eles investiram nessa história, né? Então, olha só, um negócio que pode, no final das contas, estar valendo aí uns 6, 7 bilhões de reais apenas. E ainda assim, o governo quer pressionar a Vale nesse sentido novamente. Notícias que apontam para esse cenário. O Lauro Jardim lembra aqui que o governo tentou impor à Vale a indicação do Guido Mantega como presidente, né? Já pensou se isso acontecesse? Mas enfim, a coisa meio que parou por aí, pelo menos nesse sentido. Agora, para além disso, o chroma key tá aparecendo aqui embaixo um pouquinho, né? Pronto, resolvido o problema, né? Para além disso, você tem a situação de que agora 2 ministros do governo de grande porte, de grande peso, a saber, o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, ou seja, uma pasta diretamente ligada aos negócios da Vale, e o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil do Lula, o homem de confiança do Lula no governo hoje, ambos estão comandando esse, abre aspas, rolo compressor, nas palavras do Lauro Jardim, contra a Vale, né? O Gustavo Pimenta, que é o presidente da empresa, está resistindo como pode nesse sentido, né? Inclusive, ele seria responsável por enviar ao conselho administrativo da empresa essa possibilidade aí, né? Mas, enfim, é um problema sério se isso acontecer também, porque eu não sei quantos assentos o governo controla diretamente lá na Vale. E, obviamente, né, isso aqui não é um bom negócio para a empresa. Volto a dizer, se fosse um bom negócio, a Vale teria feito isso antes por conta própria. Se não optou por seguir por esse caminho, é porque, de fato, não vale a pena. Se ela está tanto tempo, né, lidando com essa situação, empurrando com a barriga, é porque a coisa não é interessante do ponto de vista administrativo. Mas o Lauro Jardim pontua aqui, e é importante frisar esse pequeno detalhe de que não é fácil negar coisas para o governo, porque a Vale depende de licenças do governo, por exemplo, para continuar explorando ou explorar novas minas, ampliar os seus negócios, né? Então, a Vale depende do governo para um monte de liberações e o governo pode segurar isso até que decisões sejam tomadas de forma favorável a interesses do governo. É uma grande sacanagem, sem sombra de dúvidas, e é uma das explicações pela qual o Brasil não vai para frente. Uma de suas maiores empresas, que tem um dos maiores pesos na Bolsa de Valores do Brasil hoje, é fortemente influenciada pelo governo, em alguns casos até ameaçada, como já aconteceu no passado. Aí você me diz, meu amigo, tem como esse país funcionar? Esse país dar certo dessa forma? Pois é, mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.